Olá, pessoal, boa noite. Mais uma live especial dedicada ao nosso evento no dia 27 de agosto, nosso simpósio, o primeiro simpósio do Instituto Primordial. Estamos convidando aí desde junho, do final de junho, os professores do evento, a maioria deles. Hoje é a vez da Ana Marta Lima, psicóloga, que está entrando aqui. Já vi você, Ana. Pessoal, muito boa noite, obrigada por estarem aqui. Todas as lives que a gente está fazendo pré-evento estão ficando gravadas e depois vão ficar no nosso canal no YouTube. Todas essas lives são aí um esquenta para o nosso evento no dia 27 de agosto. E eu conto com a presença de qualquer um que quiser estudar um pouco mais sobre a infância, ok? É um evento mais dedicado aos profissionais de saúde que trabalham com a infância, mas, como eu sempre falo, estudar a infância é sempre interessante para quem está envolvido com ela, né? Ana, vou te chamar aqui, vamos lá. Pronto. Ana Marta. Oi, Ana. Boa Boa noite, noite. Nise. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia. Obrigada. Obrigada por aceitar nosso convite, viu? Prontamente, gentilmente, tanto para dar aula no nosso evento, como para participar da live. Sim, Muito sim. obrigada. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar de um dos temas preferidos da minha vida, né? Ah, então, na verdade, né, o seu nome foi super Sim, é, chamado, super indicado para falar sobre o assunto. A gente não se conhecia e aí, por causa da necessidade de falar sobre isso, foi que eu fui atrás de você, da sua aí, né, da sua expertise. Meu colega de turma, Fábio, tá me dando um alô aqui. Oi, Fábio, obrigada por estar aqui, viu? Muito obrigada, orgulho da nossa turma. Muito bom, Ana. Vamos lá. Ana, então é o seguinte, eu vou explicar para o pessoal por que você está aqui, né? Antes de mais nada, não sei se você acompanhou, mas a gente está numa maratona de lives desde junho com a maioria dos nossos convidados para o simpósio. O nosso simpósio, né, para quem não viu a programação, é um simpósio muito voltado para a saúde na infância e não para doença, que isso na pediatria é muito pouco falado. A gente tem uma oportunidade muito grande de promover saúde, mas não faz isso por não ter ferramentas, às vezes, né? Não saber lidar. E aí a gente então juntou vários temas aí que são muito comuns no consultório pediátrico, que a gente tem dificuldade para lidar. A gente reconheceu a nossa dificuldade e começamos a chamar as pessoas para nos ajudar a lidar de um jeito menos danoso com os nossos desafios. E aí um desses temas é esse termo que tem aparecido muito agora no nosso dia a dia, de mindfulness, que às vezes também vem de um jeito muito comercial, muito inadequado, né? Muita gente tem mãe que brinca comigo, não me manda meditar, pelo amor de Deus, porque a paz interior não vem até mim, sabe? Assim, o pessoal já estressado porque está virando mais uma cobrança, né? E aí eu pedi algumas sugestões para as outras psicólogas que estão conosco nessa missão, e aí o seu nome foi citado. E aí, na hora você aceitou, eu achei muito legal, porque também vira uma missão espalhar o seu conhecimento, né? sim, E aí sim. eu queria, Ana, se você não se incomodar, que você contasse um pouquinho para a gente da sua formação, antes de eu começar a fazer as perguntas. Uhum. Então vamos lá. Eu espero que esse espaço aqui, né, que é, como você falou, esquenta para o nosso momento lá no dia 27, seja para desmistificar mesmo, né, algumas coisas. A gente pode bater esse papo nesse sentido, a respeito do Perfeito. mindfulness. Mas falando primeiro da minha formação, eu sou psicóloga clínica, né, atuo na clínica há 10 anos, sou analista do comportamento, e também sou instrutora de mindfulness, né? O que é que isso significa na prática? Tem 6 anos que eu ofereço grupos de práticas de mindfulness, né? E que são esses grupos? É um treinamento, né? A gente chama do programa de 8 semanas. Tem vários nomes para esses treinamentos, mas
o mais conhecido é o programa de 8 semanas, né? Em que, ao longo de 8 encontros, eu vou desenvolvendo com as pessoas essa habilidade. Então, eu sou uma estudiosa do tema há algum tempo. Eu tenho 2 formações como instrutora de intervenções baseadas em Mindfulness. A primeira pela Unifesp e a segunda no protocolo Body Mind Training, que é o protocolo que eu estou oferecendo nesse momento e que reúne, ao longo desses anos todos de pesquisas em torno do Mindfulness, esses resultados, né, através de práticas, atividades, o que a gente deve aproveitar dessas pesquisas, o que a gente deve, como eu gosto de dizer, descartar, deixar para lá, deixar para a tradição, o que funciona mais na nossa população em geral, e como que a gente pode ensinar isso de maneira mais didática, né? Então, é à luz desse protocolo que eu vou desmistificar algumas questões aqui hoje, né? Maravilha. Então, basicamente, essa formação. Atualmente eu pesquiso no mestrado Mindfulness e Psicoterapia. Então, é mais ou menos por aí que eu vou falar aqui com vocês hoje. Perfeito. Maravilha. Obrigada por estar estudando tudo isso e por dividir com a gente. A gente também tem um interesse muito grande como profissionais, como pais, todo mundo, né? Aí na pediatria acaba se mesclando um pouco, né? Eu vejo muito pelos meus alunos, eles fazem o curso e eles ouvem um pouco como pais, um pouco como médicos, né? Então, isso aqui com meu filho. Então, para a gente é sempre muito interessante. A gente tem vivido muita dificuldade no consultório com estresse parental, muita. Eu acho que a grande perda da geração atual de pais foi o excesso de estresse. A gente não consegue lidar com isso, a gente está muito cobrado, muito sobrecarregado, muito exausto, o que muitas vezes invalida tudo que a gente aprende de orientação parental, porque a gente está orientando pessoas exaustas e estressadas, né? Então, realmente qualquer coisa que nos ajude, qualquer ferramenta a mais que nos ajude é muito bem-vinda. Então, Sim. vamos começar aqui de um jeito bem beabá, Ana, se você puder conceituar para a gente. Eu falei para você que no começo a gente talvez nem saiba o que é, né? Muita gente que está aqui nem saiba o que é. Conceitua para a gente o que você, na visão de pesquisadora e aí praticante e instrutora de Mindfulness, o que você pode falar para a gente que é o Mindfulness? Tá. Eu vou trazer algumas perspectivas, né? A primeira delas é que quando a gente ouve falar sobre Mindfulness, como você falou até, você mencionou algo de uma visão mais comercial do Mindfulness, né? A gente associa imediatamente à meditação. Então vamos partir daqui, né? A gente vai associar a meditação, né? E quando a gente associa a meditação, a gente associa a ficar calmo, a ficar tranquilo, né? A talvez ficar menos estressado enfim, coisas que têm a ver com senso comum a respeito da meditação, né? Então, talvez quem, enfim, tenha alguma ideia superficial sobre o tema, já vai direto para essas associações, tá? Mas agora eu vou apresentar o conceito básico, né? Mindfulness, a gente vai encontrar na literatura como uma capacidade, um estado mental, uma capacidade psicológica da gente perceber, da gente estar atento ao que está acontecendo no momento presente, só que de uma maneira especial, com aceitação e sem julgamentos, né? Então, a primeira visão já é um pouco problemática. A segunda visão, que é conceitual, também continua sendo. E aí a gente vai para aquela mãe que te diz assim, peraí, você está me pedindo para eu ficar calma, para eu ficar aceitando o momento presente, sem julgamentos? Que história é essa? Né? Tô aqui cheia de coisas para fazer, cheia de demandas, muitas exigências, né? Todo dia eu abro o Instagram, tem, sei lá, uns 10 perfis que me dizem como eu deveria tratar minha criança, e você quer que eu fique sem julgamento a respeito do que eu estou fazendo, de como eu estou lidando com ela? Então é difícil, né? Então, nesse conceito que diz assim, a gente vai observar o momento presente com aceitação e sem julgamentos, a gente ignora o fato de que pode ser que os julgamentos estejam presentes, né? Então, agora, reunindo a tal da licença da pesquisa, né? O que é que realmente a gente está falando quando a gente está falando de Mindfulness? A gente está falando de um conjunto de habilidades, né? Um conjunto complexo de habilidades, de perceber, estar com, descrever, né? O que acontece com a gente dentro e fora, né? Dentro do nosso corpo, embaixo da nossa pele e fora do nosso corpo, né? Ou seja, a nossa interação, a interação do nosso organismo com o ambiente.
Então, quando eu estou falando sobre perceber e descrever, eu não estou fazendo o juízo de valor a respeito daquilo que está sendo observado e está sendo sentido, né? Então, Uhum. tem mais a ver com uma espécie de autoconsciência, né? De ter lucidez a respeito do que está acontecendo com a gente. Em oposição Uhum. a quê? Ao piloto automático, né? A gente precisa do piloto automático, ele não é um vilão. A gente acaba vivendo mais no piloto automático para a gente encurtar a conversa, né? Para a gente ter Uhum. mais praticidade na nossa vida. Só que quando isso é feito sem muita consciência, pode ser que eu passe a observar minhas emoções, meus comportamentos, meus pensamentos, também através do piloto automático, né? E no piloto automático, geralmente, o que está atuando? A reatividade, padrões antigos, Uhum. né? A reatividade ao estresse. Eu me esquivar de lidar com o desconforto que é natural do dia a dia, né? Então, é normal Uhum. a gente viver nesse momento que é quase como o oposto de estar presente, né? A gente se esquivar da dor, a Sim. gente tentar eliminar, fazer de conta que não é com a gente. Passar horas ali no celular, né? Olhando o celular para dar uma relaxada, se esquivar do nosso desconforto, do cansaço do dia a dia, né? Reagir Uhum. aos problemas das relações de maneira a fazer de conta que não está acontecendo. Então, o piloto automático acaba fazendo com que a gente tenha pouco contato com a vida que a gente está vivendo. Mindfulness é um conjunto de habilidades, né, que vai ajudar a gente, de maneira didática, a perceber Uhum. onde nossos pés estão. O que é que a gente está sentindo? O que é que está acontecendo na nossa cabeça? O que é que a gente está pensando? Como é que está a nossa posição na hora da gente se comunicar com o outro, né? Quais são as expressões Uhum. faciais que a gente está fazendo na hora que a gente está comunicando com o outro? Ou seja, é um Perfeito. repertório base essencial para outras habilidades, outros comportamentos importantes nessa interação, inclusive dentro da família, né? Então, Perfeito. partimos daqui. Maravilha. Maravilhosa. Vou fazer. Ó, tem um monte de gente te dando boa noite, falando que você arrasa, que você é maravilhosa e tal, e tal, e tal. Eu acho que você tem bastante fãs aqui, viu? Parabéns. Pessoal, Obrigada. obrigada por estar aí, viu? Continue aí, vamos lá. É. Então, deixa eu fazer uma pergunta leiga, tá? A gente ouve muito os pais falarem assim: nossa, passou muito rápido o tempo. E a gente tem ouvido cada vez mais isso de todo mundo: nossa, eu não estou vendo o tempo passar, né? Você acha que essa sensação de que o tempo passa muito rápido, que você está perdendo as coisas, né? Parece que eu perdi, nossa, eu não vi passar o primeiro ano do meu filho, nossa, já está com tal idade. Você acha que tem a ver com esse jeito que a gente está vivendo, meio desconectado do momento presente? Eu costumo dizer que a tecnologia avançou mais rápido do que o nosso organismo pôde acompanhar, né? Uhum, Então a gente tem a capacidade de fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, né? Então, perfeito. quando eu tô aqui interagindo com você, se eu tô aqui conversando com você e olho o celular, eu tô conversando com mais 10 Uhum, pessoas, com quem eu tô conversando de fato, né? exato. Então, quando a gente está falando desse conjunto de habilidades, a gente está falando sobre a capacidade também de regular a nossa Uhum, atenção. uhum, Perceber para o que está capturando a minha atenção e conseguir redirecionar a minha atenção para aquilo que eu tenho a intenção de focar. No uhum, piloto automático, quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, essa atenção, que é natural, que ela fique dividida, mas ela fica hiperdividida. E o tempo continua uhum. passando do mesmo jeito. Para muitas Perfeito. coisas isso pode ser útil, né? Mas quando a gente está Uhum, falando de relações, quando a gente está falando de memórias que são afetivas, que são importantes para a nossa construção, para a construção do eu, inclusive dos pequenos, né? Para a construção da memória dessa família, pode ser que realmente a gente tenha a sensação de que está perdendo isso, que a gente está tá uhum, escorrendo pelas mãos, né? sim. E a gente está notando, te interrompi? Não. Não? A gente está notando uma fala, eu conversei com uma mãe essa semana, minhas pacientes, a gente tem altas conversas, sabe? Eu aprendo muito com elas, com as mães, né, principalmente. E uma delas me chamou atenção para uma coisa, ela falou dos avós. Ela falou, eu estou preocupada com como os avós estão desconectados dos netos por causa do celular.
E eu comecei a prestar atenção nisso e realmente, porque não são só as crianças que estão viciadas, como a gente gosta de falar, né? E a gente que usa para o trabalho, e todo aplicativo que aparece é muito bem intencionado, vai melhorar a sua vida, você vai ter mais tempo. Só que nenhum aplicativo faz o seu tempo aumentar. Né? Aquele autor do Sapiens, o Harari, ele fala isso, né? Que se você quer fazer um aplicativo útil, você tem que fazer um aplicativo, você deveria, só que ele não existe, nem vai existir, um aplicativo que ajude as pessoas a se conectarem com elas mesmas. Porque com o resto do mundo elas já estão muito bem conectadas. O problema é dentro de casa. Está mais fácil falar com uma pessoa que mora a milhares de quilômetros de distância do que falar com os próprios pais ou com os próprios filhos. A gente tem muita dificuldade dessa proximidade. Os pais se afastam dos filhos e não sabem como voltar. E aí fica todo mundo confortável lá no seu celular, né, para não só passando o tempo no automático, como você falou. Você nota essa diferença ou essa semelhança de uso nas mais variadas idades? Ou tem um público que é mais aí problemático? O que você acha, na sua opinião? Eu diria, Denise, que não tem um público que é mais problemático, né? Mas quando a Uhum. gente está falando da infância, talvez a gente tenha que pensar que existem alguns repertórios que precisam ser desenvolvidos nessa fase, né? Uhum. Que talvez na tela você perca a qualidade do desenvolvimento desses repertórios. Quando eu tô falando de repertório, eu tô falando de habilidades, né? É a Uhum. mochilinha de ferramentas que a gente vai levando para a vida. Então, você acha que na infância o impacto é maior, né? O roubo de tempo da tela talvez impacte mais a infância por conta do momento de aprendizado único que eles estão, que não tem Sim, como voltar depois, né? sim, não tem como voltar depois. Nesse sentido, não Uhum, tem como voltar depois. Apesar de uhum, que existem algumas outras mudanças também que estão acontecendo nas maneiras da gente se relacionar mesmo na fase adulta, né? uhum, Então, por exemplo, a gente tem aprendido como comunicar emoções através de texto, uhum, né? A gente tem desenvolvido uma outra forma de se comunicar, de linguagem, que é através da internet. Então, tudo isso traz uma mudança muito grande para a maneira da gente se relacionar como um todo, né? Mas eu uhum, digo que em relação à infância, pode ser um problema. Não, aqui, lógico, eu nunca vou condenar. Eu sou da turma do que não existe certo e errado, sabe? Nada uhum, uhum, radical para mim funciona, uhum, porque pode ser que seja uma experiência diferente para cada família, para cada contexto, né? Para cada situação uhum. em que às vezes a tela vai ser necessária ali para acalmar, para Ah, regular sim. emocionalmente aquela criança e tudo mais. Não é no Uhum, sentido de condenar, mas é a gente parar para uhum, pensar, né? A gente está escolhendo essas telas, a gente está decidindo intencionalmente quando usar a uhum, tela, qual é a função da tela, a gente está conseguindo estabelecer esses limites ou é um uso uhum. indiscriminado, né? Então, Tá. falando sobre intenção e voltando para o tema do mindfulness, né, e apresentando o Body Mind Training, que é a base de tudo que eu estou falando, a gente vai ensinar as habilidades de mindfulness através de 5 temas. O primeiro deles é Uhum, pausar e desacelerar, né? Então, a gente uhum. precisa primeiro, antes de perceber, a gente precisa pausar e desacelerar, porque senão a gente vai interpretar a realidade através do piloto automático, da nossa primeira interpretação ali, que nem sempre ela é fiel à realidade. O segundo tema é a intenção. Então, se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve. Se eu não sei qual é a minha intenção de usar a tela, pode ser que eu não esteja escolhendo adequadamente, conscientemente o uso da tela. Pode ser que eu esteja aqui com a intenção de conversar com você, mas aí quando eu percebo, o piloto automático já me levou para 20 minutos na tela. E eu já me desconectei da nossa conversa, da nossa interação. O terceiro tema é a Uhum, atenção. No sentido de que se eu preciso ter uma regulação da atenção para notar o que captura a minha atenção e para onde eu devo redirecionar, para onde eu escolho redirecionar. Então, essa habilidade uhum, de flexibilidade da atenção também é desenvolvida através dessa perspectiva do mindfulness. E o quinto tema é compaixão, né? Mas eu acho que uhum. hoje a gente ainda vai abordar o tema da compaixão e talvez em algum outro contexto, né? A gente se Eu acho que abrir, faltou um. Você falou desacelerar, pausar, intenção, intenção, atenção. atenção. Tá.
O quarto tema são nossos hábitos mentais. A gente Perfeito. conseguir perceber quais são os nossos padrões de pensamento. Que vai se confundir, a gente vai fazer, vai chamar de hábito mental, mas na verdade a gente vai incluir também nossos hábitos comportamentais. A gente perceber, conhecer as nossas tendências que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, na nossa cultura, a reagir ao que nos acontece. E o quinto tema é compaixão. Então, pausa, intenção, atenção, hábitos mentais e compaixão, né? Então, eu trouxe os 5 temas para a gente pensar sobre ter consciência sobre si mesmo, tem a ver com a gente escolher para onde a gente vai direcionar nossas ações. Perfeito. E aí, respondendo a sua pergunta, como mãe, como pediatra e como pessoa, a minha resposta para esses 3 dimensões de vida é não, nós não estamos escolhendo, tá? Estão escolhendo para a gente. E quando a gente fala de criança, isso passa muito longe da criança escolher. A gente sabe que os métodos aí de marketing infantil são direcionados para a mudança de comportamento e de escolha de compra da criança e isso influencia a família. E aí eu vejo muito um sofrimento no consultório dos pais, que é o seguinte, eles não conseguem tirar. As mães falam assim, ela tem 2 anos, eu dou só 5 minutos. Mas aí na hora que eu vou tirar, ela faz um escândalo. Porque é extremamente prazeroso aquilo. E aí você fica, põe e tira, né? Aquele prazer da criança, a criança não sabe lidar, ela não tem nem noção de tempo. Então, por isso que a gente insiste tanto em tentar reduzir o máximo, porque o tempo que a tela rouba da criança é um tempo que ela não está ganhando outras habilidades. Esse é o problema da tela, não é nem mais o que eles estão assistindo, que também é. Dependendo, eu falo que tem derretedores de cérebro na internet, viu, Ana? No YouTube, principalmente, né? Então, saber, de repente, fazer esse tipo de dinâmica com as crianças e ter isso na própria vida como algo inserido, como valor mesmo. Talvez isso ajude as pessoas a conseguirem se livrar um pouco mais de tanta tela e passar esse valor também para as crianças, né? Sim. Muito bem. E me fala uma coisa, então, na vida do dia a dia, né, que vai ser mais ou menos o seu tema da nossa aula lá no simpósio, como que você acha que isso tem sentido? Você acha que tem? E como a gente poderia inserir isso na vida das famílias? Você tem alguma dica para gente? Algum caminho? Sim, é isso que eu queria deixar claro, né? Que se a gente for achando que praticar mindfulness é como Tomodori Odosu Myo, sabe? Então, pratiquei mindfulness, fiquei tranquila. Pratiquei mindfulness, então eu consegui falar de uma maneira mais calma com minha criança. Pedi para ela respirar, ela se regulou emocionalmente. Não é assim que funciona, né? A gente está falando do desenvolvimento de habilidade complexa, né? E essa habilidade passa principalmente por a gente conseguir ter consciência sobre si mesmos, mas também a gente conseguir desacelerar em meio à nossa rotina. Então, como inserir essa prática? Você pode fazer, colocar um áudio e tal, mas talvez, um áudio de prática que às vezes tem aplicativo e tudo mais, mas talvez isso não surta o efeito que você gostaria. Pode ser que com algumas crianças vai funcionar, pode ser que com alguns adultos vai funcionar, mas com a maioria talvez não funcione. O que pode ser feito é a gente sempre se perguntar, né? Onde no meu dia a dia que a reatividade está imperando? Em que momentos do meu dia a dia que o piloto automático está tomando conta de mim? Como é que eu estou reagindo ao desconforto que é natural do meu dia a dia? O que é que eu estou fazendo para escapar dele? Para no final a gente se perguntar, onde é que eu posso desacelerar para perceber mais? Onde que eu posso desacelerar para me conectar um pouco mais? Como que eu posso estabelecer a intenção de estar mais conectada, né? Então, veja que é um processo ativo, né? Ele não vem só... agora que eu li as mensagens, né? Tá todo mundo aqui, uhul! É um É muito processo bom isso, ativo. né? Mas é um processo ativo, né? A gente tem uma ideia, né? Talvez vindo das tradições, vindo do nosso senso comum a respeito da meditação, de que se a gente chegar num quarto escuro com a luz, sei lá, azul e um barulho de água escorrendo, a gente vai ficar calmo. Não é bem assim.
Uhum. Né? Quando a gente Perfeito. para se observar, a gente vai encontrar coisas que a gente não gosta muito de encontrar. Então, por isso que a gente Exato. precisa do componente da gentileza, da compaixão. Mas eu acho que a Uhum. dica maior aqui é a gente parar para se perguntar, talvez essas duas perguntas, né? Onde é que o piloto automático tem tomado conta da minha vida? Em que momentos do meu dia que o piloto automático está tomando conta? E onde é que eu posso desacelerar para me conectar mais? Né? Será que eu Perfeito. posso estabelecer um momento do dia para me conectar? Será que eu posso Uhum. escolher, ao invés de fazer a refeição com o celular ligado, fazer um pacto de que vai todo mundo deixar o celular dentro de uma cestinha só naquela refeição? Né? Uhum. Será que é na hora de levar na escola? Hum? O que Perfeito. De que maneiras é que eu posso me conectar mais? E se perguntar isso muitas vezes, né? Então, veja, mais importante do que fazer uma prática meditativa, uma prática Uhum. formal, é a gente incorporar essa ideia, né? De se Exato. conectar, em vez de agir apenas no piloto automático, no modo de reatividade Se conectar em tarefas corriqueiras do dia a dia do que dia a muitas dia. vezes você está deixando de ver. Quando eu tinha os meus pequenos, eles têm agora 10 e 11 anos, né? Era muito interessante isso. Eu, graças a Deus, consegui ficar bastante com eles e ter muito tempo assim. E eles se encantam, né? As crianças pequenas se encantam com coisas que você nem lembra que existem, né? Coisas da praça que você sempre vai, tudo é muito legal, dentro de casa, cores, coisas pequenas, bebê de 6 meses que olha o botão da sua camisa e fica horas olhando o botão da sua camisa. Tem um pouco a ver com essa descoberta do mundo. Quando o mundo vai ficando muito normal para eles, eles também vão ligando o piloto automático, né? E vão prestando Sim. atenção em outras coisas. Muito interessante. Você foi falando e eu fui visualizando aqui. E falando As crianças nisso, pequenas se encantando com o mundo. sim. Falando nisso, a gente fala sobre, no BMT, de 3 componentes que a gente usa como instruções de segurança quando a gente vai se conectar. Né? O primeiro deles, Uhum. Denise, é curiosidade. Sim, O segundo é coragem. perfeito. E o terceiro é compaixão. Curiosidade, porque o cérebro que já sabe de tudo, ele se desinteressa facilmente, ele se desinteressa, Uhum. ele se desconecta. Eu já sei o que, é que vai Sim. acontecer, já sei que essa brincadeira vai ser chata, já sei que eu tô cansada, já sei que ele vai fazer birra, já sei que ele vai, né? Uhum. Coragem para a gente fazer algo radicalmente diferente, para que a gente mande a mensagem para o nosso cérebro de que a gente pode ativar nosso freio do piloto automático, que a gente pode fazer algo diferente. Né? E compaixão para acolher essa experiência que é tão humana. Assim como nós queremos sentir Uhum. prazer, as crianças também querem sentir prazer. Então imagina que eles Sim. estão ali com a tela cheia de brilho, cheia de cores, uma imagens super repetitivas para eles, e eles vão ter que parar. Mas essa é a vida. Eles vão precisar parar. Uhum. Então vai Isso. envolver dor. Se a gente conseguir acolher esse desconforto, né? O estresse que é natural de você Perfeito. estar aqui na Terra, talvez seja mais fácil a gente incorporar nessas interações essa humanidade Perfeito. compartilhada, né? Tanto da parte dos pais quanto da parte dos pequenos. Então, isso que você fala é tão importante. Eu acho que a gente tem quase todas as lives que a gente fez, a gente chegou nesse ponto, que é o ponto do desconforto, tá? A gente está num momento muito estranho que as pessoas acham que criança não pode chorar, porque senão ela vai ter um estresse tóxico e vai ficar traumatizada para o resto da vida dela, tá? Eu não sei da onde vem essa filosofia, né? Mas eu acho que para quem pensa 2 minutos, a gente entende que a vida é muito mais desconfortável, principalmente no início da vida, que você está aprendendo tudo, do que confortável. E a gente teima em manter a criança o tempo todo confortável. E com isso ela cresce sem tolerar o desconforto, sem conhecer muitas vezes o desconforto. Sim, E alguns pais acham que estão poupando a criança de sofrimento, mas estão apenas adiando um sofrimento que vai ser muito maior numa criança que não vai saber se regular. E eu tô vendo, a gente está colhendo esse fruto já, viu? A gente já está pagando essa conta. Com crianças e adolescentes com bem menos repertórios para lidar com insatisfações, com
não estou falando que é todo mundo, lógico, né? Eu não gosto muito de falar de gerações, as pessoas se sentem julgadas, né? Mas eu acho que a gente já está pagando essa conta por não ensinar o desconforto lá atrás. E nós, médicos, a gente tem um papel muito errado nisso, sabe? A gente alimenta isso, porque tudo a gente vai atrás de um diagnóstico e de um tratamento de preferência prescritivo. A gente quer prescrever alguma coisa para resolver aquele sofrimento da família, sabe? É uma tendência nossa, o reflexo de consertar as coisas. A gente ouve dessa forma, a nossa escuta é uma escuta de consertar, sabe? Então, Sim. quando eu comecei a ter contato com terapia, comecei a fazer cursos com psicólogos, dar uma fugida da medicina, eu comecei a ver, a perceber a escuta, a diferença de escuta, eu fiquei chocada. E tem uma psicóloga especificamente que foi uma das que me indicou para você, que a escuta dela é um negócio que não existe. Assim, eu falei uma coisa no primeiro minuto de sessão, no último ela está repetindo e trazendo e linkando e conectando, e é uma capacidade de se conectar com o outro que a gente está perdendo e que a gente está tendo que ir atrás de quem sabe fazer isso, que são Mas é vocês, né? que é extremamente cansativo, tem isso. Assim, Eu não, imagino, não, 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 não eu tô... tento, Então, sim. mas é isso que eu quero dizer, porque quando a gente está falando de se conectar com a dor do outro, a gente tem que levar em consideração que isso ativa a gente. Então não é à Total. toa que a gente quer salvar o outro, que a gente quer resolver o problema do outro, né? Porque Uhum. isso ativa partes nossas que sentem Sim, daquela maneira. Então, sim. por isso que a gente fala de um componente importante no mindfulness, que é a atenção. Uhum. E aí eu fico lá fazendo uma militância da gente não ficar pensando só no relaxamento quando a gente está falando sobre Uhum. mindfulness, né? Sim, Porque quando a gente está falando de atenção, é um processo ativo, né? perfeito. Sim. Então, Então, e eu tenho tentado, dentro da minha humilde experiência de consultório pediátrico, né, mas que eu acho que tem um poder muito grande preventivo, principalmente, é treinar a minha escuta. Há muitos anos já, depois que eu tive contato com todos esses conceitos e comecei a entender a necessidade de mudança mesmo, né, da nossa prática, e eu notava isso, a exaustão que a gente fica, é muito cansativo, principalmente quando para a gente nem sempre vem histórias, né, de sofrimento emocional. Para vocês, com certeza, vem muito mais. Para a gente vem também, mas num nível menor, talvez até num momento que aquela família nem acha que vai poder falar daquilo. Então, a gente também se exaure, né? É mais cansativo mesmo. Você se entregar para ouvir sem sim, julgamento, né? sim. Deixa eu fazer uma pergunta, Ana. Você falou bastante do sem julgamento, né? Sem julgamento. E aqui você falou, você está falando a pessoa não julgar ela mesma, é um auto não julgamento ou é um não julgamento em relação ao outro? Porque, pelo que eu estou entendendo, a gente está falando aqui de experiências pessoais, né? Você se conectar com o seu momento. E você não se julgar por isso? É isso que você está querendo dizer? Quando a gente fala sobre não julgamento, o que é um julgamento? É um pensamento crítico, digamos assim, né? Então é uma formulação verbal, né, a respeito de algo. Uhum, Pode ser um juízo de valor, uma crítica, enfim. Pode ser direcionada ao outro ou pode ser direcionada a mim. Quando é que isso se uhum, torna um problema? Quando a gente está falando de emoções. Como é que eu vou dizer que o que eu estou sentindo está errado? Vai adiantar o quê? uhum. Exato. Ou Mas é não isso que nossa... sinta, né? Não Não sinta. sinta. Mas o que nossa cultura fala? Babagem. Que besteira você está sentindo desse jeito. Não precisa se sentir assim. Então a gente tem dois sofrimentos. O Uhum, sofrimento inevitável, que vem, que é automático, ele foi aprendido, condicionado, né? A gente só nota quando ele já está acontecendo. E o sofrimento que vem em seguida, por conta do julgamento que a gente faz a respeito de uma experiência que é humana. uhum, Todo mundo que está aqui na live sabe que é vergonha. uhum. Todo mundo aqui na live sabe que é medo, né? Todo mundo já sentiu. Mas quando a gente está sentindo, a gente diz pra gente mesmo, você não devia estar sentindo isso. Você já devia ter superado. Uhum, E a gente fala, a gente aprende isso na infância. Nós também fomos crianças, né? A gente fala como uhum, profissional. Eu cuido de adultos que foram crianças e eu, o tempo inteiro na clínica eu tô falando de como foi a infância deles, né?
Mas eu tenho que falar da minha infância também, o que que eu aprendi na minha infância. Não só o que eu faço com as minhas crianças, né? As crianças da minha vida, Exato. né? Então, a gente acaba invalidando uma experiência que é extremamente humana. E aí vem o componente da Uhum. compaixão. É, de novo, né? Talvez enxugando nossa conversa, encurtando nossa conversa a respeito da compaixão, compaixão tem a ver com um senso de humanidade compartilhada. É quase como se fosse dizer pra gente mesmo que tá tudo bem a gente não saber o que fazer. Tá tudo bem a gente sentir coisas ruins. Tá tudo bem a gente sentir vergonha. Né? Que é o contrário da gente tentar suprimir nossas emoções. Perfeito. Então, quando eu me abro para essa realidade, eu posso agir na presença dela. Ao invés de tentar me esquivar. Tentar fazer de conta que não tá acontecendo. Né? Então a gente precisa buscar relações que nos permitam abrir essas emoções sem julgamento. E a gente também tentar se julgar um pouco menos, porque mãe é o ser que mais se julga nessa vida. Elas estão sempre se julgando. Quando não tem nada para se julgar, elas falam que precisa emagrecer. Ah, ainda preciso emagrecer aqueles 3 quilos que eu não perdi. É impressionante, sempre tem algo que não tá bom. Elas estão sempre devendo, sabe? E é muito essa dinâmica, né? Ana, você tem histórias da sua prática, assim, para contar pra gente? Você fala dessa interação da família, de... É, O assim, quê? por exemplo, uma história que você tenha da sua prática de psicóloga, né, e que pratica isso, mas, por exemplo, ou de criança, ou de família, ou qualquer experiência que você queira contar, que essa questão de aprender a se conectar com o momento presente fez muita diferença na vida da pessoa, que a pessoa conseguiu desenvolver essa habilidade. Isso é possível? É tipo, Sim, é é muito mito. difícil. Mito eu sei que não é, mas às vezes eu acho que talvez seja inalcançável. Eu tenho um pouco essa impressão. Não sei se eu sou capaz, sabe, de Sim. desenvolver isso. Divide com a gente aí. Lembrando, é uma coisa, é uma habilidade complexa no sentido de que envolve muitos fatores. Envolve, por exemplo, a gente conseguir nomear nossos estados emocionais. A gente Uhum, conseguir identificar eles, a gente dar nome para perfeito. eles, a gente conseguir comunicar, a gente suportar expressar isso na frente do outro, né? Então, por exemplo, tem uma história que, na verdade, dentro dessa família, eles estabeleceram um nome para uma reatividade de um dos membros da família. Uhum, Então, quando alguma coisa ia acontecer, sei lá, por exemplo, alguma coisa dava errado, isso ativava um dos membros da família, né? Então, era perfeito. esse momento que entrava o piloto automático e aí ela ia brigar, ela ia xingar, ela ia ficar chateada, né? Então, Uhum, juntos, reconhecendo isso, então a gente tem uma corregulação emocional aí, digamos assim, né? Em parceria, uhum, todo mundo. Aconteceu um problema, a criança reagiu, mas a mãe também iria reagir logo em seguida. E aí a criança uhum, fala para a mãe: opa, tal coisa está acontecendo aqui agora. Eu acho que você já está com raiva. Não é melhor respirar? uhum, E aí a mãe pode falar: eu realmente estou com raiva. Eu vou respirar, eu vou sair daqui e daqui a pouco a gente conversa. Então veja que não tem a ver com a gente não sentir alguma emoção difícil, mas tem a ver com a gente ter a intenção por trás da atitude que a gente vai tomar, né? Então quando ela sai perfeito. da cena, quando ela decide, ao invés de reagir no automático e já estourar e já brigar para regular a raiva, ela sai e vai regular de outra forma, mas o assunto ele tá à tona, ele não é ignorado. Ninguém tá fingindo que não tá acontecendo. Então essa mãe sai da cena, se regula emocionalmente e depois E volta para volta. conversar sobre o que aconteceu. Então, Valida a a- experiência da criança, fala sobre o que sentiu. perfeito. E juntos tem a chance de fazer alguma coisa a respeito do que está acontecendo, né? Acho que ter a ideia de que a gente não vai sentir pode ser bastante frustrante. Não é sobre isso, Exato. né? Então, se todo mundo sair daqui sabendo que não é sobre não sentir, muito pelo contrário, da gente assumir o que a gente sente, acolher o que a gente sente e agir de acordo com nossas intenções,
né? Como que isso conecta muito mais do que desconecta. Eu acho que eu tô com minha missão da live cumprida, sabe? Ah, com certeza. E assim, imagina o modelo que é, né, para as crianças. O quão importante é esse modelo de uma mãe que sai, olha, eu não tô legal, eu vou ali respirar e já volto. Tô Sim, nervosa, enfim, tô com raiva. Porque, né, a gente às vezes nem aceita a raiva das crianças e eles sentem muita raiva. Tem criança que odeia o irmão, que tem ódio do irmão. Então a gente precisa lidar com isso, enfrentar isso para que isso sim. seja modificado. Se a gente não aceita, a coisa não muda nunca, né? Carl Rogers disse isso, né? Eu estou lembrando aqui dessa frase que eu acho que me modificou muito também. E quando eu me aceito, então eu mudo. Ele falou exatamente essa frase. Se não tem aceitação, não tem mudança. Se você fica escondendo o que você Exato. sente de si mesmo e dos outros, você nunca vai mudar, só vai sofrer, né? Então eu Uhum. gostei muito do seu exemplo, porque destaca a importância também do que a criança está assistindo. Se a criança assiste pessoas berrando, se estapeando, xingando, o que ela vai aprender? Quando eu estou com raiva, eu Ou xingo, eu culpando o parto para outro, né? cima, Você me deixou culpando. assim. Você, a culpa é Exato. sua, por sua causa que eu tô me sentindo desse jeito. Quando na verdade nossas emoções, assim, com quantos anos você teve essa criança, né? Há Exato. quantos anos você tá aprendendo a se sentir assim diante desse É, desconforto? Mas a gente sim, faz essa relação de causa momentânea sem lembrar que a gente, na verdade, está reproduzindo a caixinha de ferramentas que está com a gente há muitos anos, exato. né? Então, ter essa consciência de si mesmo é importante para a gente reagir ao momento presente de maneira mais eficaz e adequada. Senão, a gente pode acabar reagindo à história, né? E aí joga para frente o problema, para a próxima geração, né? É, Que é quem leva para frente aí. sim, Perfeito. Então, é o que eu sempre também falo para os pais, para os alunos, né? Ter filhos necessariamente te obriga a revisitar a sua infância. E para alguns pais isso é muito difícil, muito. Eu posso falar como mãe que quase todo dia a gente faz isso. Quase todo dia a gente pensa na gente como criança. Poxa, eu com essa idade, como que era, que não era. Você ressignifica a relação com os pais. Algumas coisas você fala, puxa, eu não entendi assim, agora eu entendo positivamente. Outras você entende negativamente. Algumas coisas pioram. Então, tem algumas pessoas que realmente se desorganizam. Eu vejo isso até em casais que se separam, enfim, e que na verdade tem muito mais a ver com esse enfrentamento do que com o problema no casal em si, porque a pessoa não está conseguindo lidar com a história dela ou com com o que ela tem que revisitar todo dia, né? E sim, na pediatria, né, você que vai falar com aí 100 pediatras em breve, né, lá no nosso evento, na pediatria a gente também revisita a nossa maternidade todo dia. Então, o Miguel está aqui com 11 anos e eu estou lá falando de quando ele era bebezinho com as mães. Né? Todo dia a gente revisita, então tem coisa muito ruim que aconteceu na época que você fica relembrando. Então, isso é bem. É um diferencial, assim, eu acho que da nossa parentalidade. O pediatra, pai e mãe, ele tem essa questão de ficar ali meio fixado naquele momento dos bebês, né? Então, acho que você sim, vai poder ajudar muito a gente. sim. E você Essa tem interação com o outro experiência? é sempre um espelhamento, né? Sim. A gente se conecta com a gente mesmo quando a gente está diante do outro. É uma coisa que a gente tem que treinar muito também, é não trazer o tempo todo a nossa experiência para a vida do outro, né? Isso lá no comecinho, graças a Deus, eu já percebi que eu precisava fazer, porque as pessoas perguntam muito, mas como foi com você? Como que você faria? Como que você... Eles pedem muito a nossa experiência e parece que isso tem um valor, como se fosse uma conduta, né? Só que não, porque as pessoas são muito diferentes e as famílias, e tem coisa que não vai funcionar, né? Uhum. E a gente está caminhando para o final, Ana, tá muito legal, mas eu queria fazer só uma perguntinha rápida da sua prática também. Você tem ou experiência, ou história, ou estudo para citar sobre mindfulness especificamente praticado por crianças? Bom, assim, os estudos eles são feitos regularmente, né? A gente tem que pensar na estrutura desses estudos. Uhum, E aí a gente vai ter uma questão a respeito dos resultados desses estudos em EASY, que é assim,
Existem diversos protocolos, né? E a gente tem que ter uma reflexão crítica a respeito disso para a gente entender qual é a prática que está sendo aplicada, de que maneira tem sido aplicada e o que é que está sendo medido, né? Uhum. Por isso que quando eu trago para você, né, tentando trazer, mostrar os temas do programa de Mindfulness, do BMT, quais são os repertórios, né, quais são as habilidades complexas que estão envolvidas nisso, para que a gente desmistifique um pouco a ideia de quando você vai buscar isso tudo, vai ter lá. Mindfulness foi bom para ansiedade ou não em crianças e adolescentes? Ah, A resposta vai ser assim, sim. não, não foi bom. Né? A resposta vai Aham. ser não, não funcionou. Mas quando a gente vai ver, a gente está falando de tentar reduzir um sintoma que, na verdade, quando a gente tenta comparar com a habilidade de observar, é claro que a gente Uhum. vai notar mais a nossa ansiedade, né? Sim, com Então, certeza. existem protocolos para crianças, são práticas que são adaptadas à linguagem deles, mas se a gente souber qual é o caminho que a gente deve seguir, né? Como você mesma falou, de ativar a curiosidade, de ativar o interesse, de perguntar um pouco mais sobre aquela experiência, através dessa condução, né? Talvez essa habilidade seja desenvolvida na criança. Mas a gente Perfeito. precisa ter clareza de o que é que funciona para um e o que é que não funciona para outra. Às vezes vão ter práticas de respiração que vão funcionar muito bem. Então eu já vi criança, por exemplo, falando que precisa respirar, Uhum. né? Eu preciso sair para respirar, para me regular, né? Não falou se regular, obviamente, Uhum. mas preciso sair dessa situação aqui para respirar um pouco, depois eu respondo. Teve uma outra criança que ela foi escolher comida, né? Qual é a comida que ela queria comer. Ela colocou a mãozinha no peito e fez assim: eu acho que eu quero um doce, né? Que Que é fofa. que e a gente vai ver um componente ali, talvez de autocontrole, de autoobservação, a gente vai supor Sim. esse componente, né? Mas vão ter Uhum. crianças que vão se sentir inseguras em fazer uma prática de olhos fechados, por exemplo. Sim, exato. A gente pode adaptar essas práticas para usar com ursinho de pelúcia, com outros brinquedos, mas sempre incentivando um pouco mais de curiosidade, um pouco mais de compaixão, um pouco mais de coragem para notar o que está sendo observado, né? Então, Perfeito. essas pesquisas seguem sendo feitas, né? A gente vai ter essa limitação a respeito dos protocolos que estão sendo aplicados, mas Uhum. existem pessoas que oferecem, por exemplo, o BMT, que é o Body Mind Training, através de uma forma didática. Eu vou passar por isso no dia 27, né? Para a gente pensar no modelo de regulação emocional, a regulação da atenção, a regulação comportamental, de maneira didática para as crianças, usando as cores, usando Legal. a metáfora de os dragões, para elas identificarem como é que elas estão se sentindo, nomear o que estão sentindo. Gostei, gostei do spoiler. É. Então, uma coisa que você falou que eu achei legal, né? Eu já vi uma vez uma pessoa falando, esse negócio de meditação faz um tempão já, foi em 2016, eu acho. Não, porque esse negócio de meditação, olha aqui, ó. Aí a pessoa mostrou um estudo que aplicava técnicas de mindfulness em pacientes com diagnóstico psiquiátrico e que isso desencadeava comportamentos piores, né? Sim. E era justamente um estudo de causalidade reversa, que é o que você acabou de falar, que na medicina chama causalidade reversa e na vida chama o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Que é o que é que você Uhum. está estudando, tá? E isso acontece muito na nutrição, a gente fala bastante de nutrição aqui. E aí tem estudo de nutrição que é assim: o que mata mais, a cenoura ou a beterraba? Você vai ter uma resposta, porque todo mundo morre, né? E se você estiver só estudando esses dois fatores, um vai Sim. necessariamente ser diferente do outro. E isso pode não ter absolutamente nenhuma aplicação prática, nenhuma importância prática. Então, por isso que a gente precisa entender a técnica do estudo, porque Exato. quase tudo que a gente faz na medicina é baseado em estudo de causalidade reversa. Eles pegam o final e mudam o começo para dar a resposta que eles querem, principalmente de remédio, de suplementação, de não sei o quê. Então, Sim. quando você tem uma corte prospectiva, duplo cego, revisada por pares, ou uma revisão sistemática, aí é mais difícil da gente ir contra. Mas quase Uhum. nenhum estudo é assim. Então, hoje, por exemplo, vai um representante no consultório, esse xarope aqui é ótimo. Tem 150 estudos, doutora. E daí? Tem um que é robusto, É. que é bom, né?
porque é nisso que eu falo que a medicina baseada em evidência tem esse lado negativo. Porque o que é a evidência, né? Uhum. Então nós teremos agora caminhando para o final mesmo da live, e esse vai ser meu último recado, tá? Nós teremos uma aula sobre isso no dia 27. O que é evidência científica? Com uma fera, que foi o nosso primeiro convidado aqui de Maratona de Lives, que é o Altair de Souza, que também é psicólogo. Aliás, o que tem de psicólogo nessa grade não está escrito. E aí a gente vai montando esses conceitos todos. Ana, você quer dar um recado final para a gente? Bom, você ativou meu lado pesquisador aqui, né? Na verdade, estou com muita vontade de falar mais sobre isso, sobre essas questões, porque eu acho que é super importante, porque pode acabar gerando muita confusão pra gente, gerando insegurança no profissional, né? Na hora de recomendar, na hora de sugerir a prática. Mas se a gente se interessar profundamente pelo tema, ou a gente sabe identificar quais são os componentes importantes para a gente sugerir, o que é que a gente tem que ficar de olho, o que é que a gente deve deixar de fora, ou pelo menos saber indicar para quem sabe, né? Mas, deixando a pesquisadora um pouco de lado, né? Eu queria incentivar, né, vocês, as pessoas, a refletirem, né? Trazerem tudo que a gente conversou aqui hoje, ou que foi encontrando por aí, para refletir sobre qual é a qualidade da experiência que você tem entrado na sua vida, né? Porque a vida que está acontecendo é aqui agora, não é lá um dia quando eu tiver tempo, não é no final de semana, não é nas férias, não é quando eles crescerem, não é quando eles melhorarem, né? Como que a gente pode, né, parar para pensar, como é que a gente pode trazer essa consciência sobre a qualidade da nossa experiência no momento presente e se conectar com mais intenção com a vida que vale a pena para a gente viver. Incentivar que é possível Maravilhoso. fazer isso, né? Acho que é isso. Muito bom. Ana, muito obrigada. É uma delícia te ouvir. A gente percebe na sua fala a paixão que você tem pelo tema. E é muito gostoso ouvir pessoas que praticam, sabe? A gente tem muita gente que só estuda e que Sim. não coloca na prática. Então, também é maravilhoso tudo, mas é diferente de falar com quem está lá com a mão na massa. E a gente está cada vez mais interessado nessa dupla, galera que estuda e pratica as coisas. Então, foi muito bom te ouvir. Te agradeço de novo por ter aceitado o meu convite para essa live e para o dia 27, tá? Que você se inspire mais ainda lá nesse dia, porque vai ter muito pediatra lá ávido por novas aí, ferramentas para a gente. E a gente tem, como eu já falo, sempre nas mãos uma oportunidade imensa de trazer isso cada vez mais cedo para as crianças e para as famílias, e com isso mudar o futuro de uma criança, de uma família, né? Então, obrigada mesmo, de novo. Pessoal, Obrigada. obrigada por quem estava aqui. Os fãs da Ana, maravilhosa, eu concordo plenamente. Ai, Ela e parabéns merece. pela iniciativa, Denise, pela Ah, perspectiva obrigada. do simpósio, tá? Parabéns. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. Vocês que me inspiram, as psicólogas, eu ainda vou fazer psicologia. Você vai ver. Acho ótimo. Obrigada, Ana. Até dia Beijão, 27. viu? Um Ó, beijo. ansiosa. A Paula tá ansiosa. Eu também tô, Estarei Paula. lá. Dia 27 a gente se vê. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Boa gente. noite.